Alguma vez já bateu aquela sensação de que os números não estão contando a história completa? Ou, sei lá, que a sorte parece ter regras próprias que ninguém entende? Pois bem, pode se preparar porque nesta análise a gente vai montar um verdadeiro kit de ferramentas filosófico para turbinar o nosso raciocínio. Vamos aprender a enxergar por trás das estatísticas que tentam nos enganar, a dominar a lógica do acaso e, claro, a tomar decisões bem mais inteligentes. Nossa jornada vai ter 4 paradas bem importantes. Primeiro, vamos virar uma espécie de detetive de dados, descobrindo como os números podem sim mentir. Depois, a gente vai decifrar a lógica por trás do acaso para não sermos mais enganados pela sorte. Em seguida, vamos aprender a calcular qual é a melhor escolha em praticamente qualquer situação. E, para fechar com chave de ouro, vamos usar tudo isso para encarar uma das apostas mais importantes que existem. Então, vamos lá. Números, né? Eles parecem a coisa mais confiável do mundo, a base de qualquer argumento que se preze. Mas e se eu dissesse que eles são mais como argila, fáceis de moldar para contar exatamente a história que alguém quer que a gente acredite? Vamos fazer um teste rápido de intuição com um cenário bem real. O que parece mais perigoso para uma criança? A piscina na casa de um vizinho ou uma arma guardada na casa desse mesmo vizinho? Pense um pouco. A primeira resposta que vem à cabeça talvez não seja a mais correta. Pois é, pode parecer estranho, mas estatisticamente falando, a piscina representa um risco de afogamento muito, mas muito maior para uma criança do que uma arma de fogo que está guardada. Isso mostra como a nossa percepção de risco muitas vezes é moldada pelo medo e não pelos fatos. É exatamente por isso que a gente precisa aprender a ler os dados por trás das manchetes. Agora, olhem só para essa estatística. Parece precisa, científica e, claro, muito alarmante. A cada ano, desde 1950, o dobro de crianças foram mortas com armas. Parece devastador, não é mesmo? Só que essa afirmação foi considerada uma das mais imprecisas já publicadas. E o motivo é uma manipulação matemática bem simples, mas super poderosa. Pensa comigo, se essa estatística fosse verdade, começando com uma única morte em 1950 e dobrando a cada ano, até 1980, a gente teria mais de 1 bilhão de mortes de crianças por armas. Isso é mais do que toda a população dos Estados Unidos na época. É um completo absurdo. E aqui está o pulo do gato. Uma simples mudança de palavras. A diferença entre dobrar a cada ano e dobrar ao longo de 44 anos transforma um fato numa mentira monumental. Fica aí, um lembrete poderoso. Sempre questione a linguagem que está por trás dos números. Aqui vai outra armadilha estatística super comum. A diferença entre média e mediana. Vamos usar um exemplo bem famoso para ilustrar isso. A resposta, por incrível que pareça, é geografia cultural. E como assim? Como isso é possível? Por causa de um único aluno totalmente fora da curva, o Michael Jordan. O salário astronômico dele simplesmente distorceu por completo a média de todos os outros formandos do curso. E isso ilustra o ponto de uma forma brilhante. Um único dado extremo, que a gente chama de outlier, pode fazer a média ser bem enganosa. É por isso que, quando se está pesquisando os salários de uma profissão ou o preço dos imóveis num bairro, a mediana geralmente dá um retrato muito mais fiel da realidade da maioria das pessoas. Ok, já vimos como os números podem ser manipulados para criar falsas certezas. Agora, vamos para o outro lado da moeda, a incerteza. Como é que a gente navega num mundo que muitas vezes é governado pelo acaso? Bom, a resposta está em entender as regras da probabilidade. O primeiro conceito-chave aqui é a lei dos grandes números. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. Quanto mais vezes a gente repete um evento aleatório, tipo jogar uma moeda, mais os resultados reais chegam perto da probabilidade matemática que a gente espera. É como se fosse a ponte entre a teoria e a realidade. O exemplo da moeda é perfeito. Se a gente jogar uma moeda 10 vezes, pode dar 7 caras e 3 coroas, tudo bem. Mas se a gente jogar essa mesma moeda 10.000 vezes, o resultado vai ser incrivelmente próximo de 5.000 para cada lado. A aleatoriedade, no fim das contas, se estabiliza com a repetição. Ah, quem nunca caiu nessa armadilha mental, né? Depois de uma sequência de resultados iguais, a gente sente que o universo nos deve um resultado diferente. Esse erro tem nome e se chama falácia do jogador. O ponto crucial aqui é que a moeda, os dados ou mesmo o sistema reprodutivo, eles não têm memória.
a chance do próximo filho ser menino ou menina continua sendo de mais ou menos 50%, não importa o que veio antes. Cada novo evento começa do zero. Certo, até agora a gente aprendeu a não se deixar enganar pelos dados e a entender melhor o acaso. Chegou a hora de juntar tudo isso. Vamos construir um sistema, quase uma fórmula mesmo, para tomar decisões mais inteligentes, mais racionais. A correção da teoria da decisão é este lema aqui: maximizar a utilidade esperada. Parece um jargão, né? Mas é uma ideia muito poderosa. Significa, de forma simples, que ao tomar uma decisão, deve-se escolher a opção que oferece a melhor combinação de probabilidade e recompensa. Não é só sobre escolher o que se quer mais, mas o que é mais provável de dar o melhor resultado possível. Então, como é que a gente calcula essa tal de utilidade esperada? É bem mais fácil do que parece. Pense nela como uma pontuação para cada resultado possível. A gente multiplica a probabilidade de algo acontecer pelo valor, pela recompensa que se atribui àquilo. Chance vezes recompensa. Simples assim. Vamos aplicar isso num cenário do dia a dia. Chega de teoria, vamos para a prática e ver como essa ferramenta realmente funciona. Ok, vamos construir nossa matriz de decisão. Primeiro, a gente atribui pontos de desejabilidade. Acertar o vinho vale mais 10. Errar feio vale menos 10. Depois, a gente estima as probabilidades. Digamos, 70% de chance de servir em frango, 30% de chance de ser carne. Aí é só multiplicar os pontos pelas probabilidades para ter a utilidade de cada cenário. E aqui está o resultado final. Somando os pontos de cada escolha, a gente vê que o vinho branco tem uma utilidade esperada de 4 pontos, que é 7 menos 3, enquanto o tinto tem 3 pontos, que é 0 mais 3. Racionalmente falando, a melhor aposta é levar o vinho branco. Agora, para finalizar, vamos levar esse nosso kit de ferramentas ao limite, aplicando ele a uma das questões mais profundas e antigas da filosofia. Esta é a famosa aposta de Pascal, uma das aplicações mais ousadas da teoria da decisão. O argumento dele é o seguinte: se a gente analisar a crença em Deus como se fosse uma aposta, a matemática pende para um lado. Acreditar estar certo resulta num ganho infinito, a vida eterna. Acreditar estar errado resulta numa perda pequena, finita. Já ao contrário, não acreditar estar errado arrisca uma perda infinita. Do ponto de vista puramente matemático da decisão, Pascal argumentou que ter fé é a aposta mais lógica. E isso nos deixa com esta pergunta profunda. Será que a fé pode ser uma escolha racional? Bom, uma resposta definitiva não temos. Mas agora, pelo menos, temos as ferramentas para pensar sobre isso de uma forma estruturada. A capacidade de questionar dados, entender as probabilidades e calcular os resultados esperados. Esse kit de ferramentas filosófico não serve só para escolher vinhos ou analisar estatísticas, mas sim para a gente conseguir abordar as maiores questões da vida com muito mais clareza e razão.